What are you doing? I'm waiting for it. Muito tempo atrás, quando eu montei meu primeiro aquário, mais ou menos em 95, tudo se resumia a bombinha de oxigênio e anticloro. As coisas eram realmente muito simples, talvez pela falta de informação, falta de internet, né? Os anos passaram, veio a tecnologia, aquarismo virou negócio, surgiram então os chamados aquários plantados e com ele, claro, uma infinidade de acessórios. Quando eu comecei a me interessar por aquário plantado, sem dúvida a minha maior dificuldade foi tentar identificar e entender quais os acessórios seriam indispensáveis. Era realmente tanta informação que a gente se perdia no meio daquilo tudo. Dentre esses acessórios, o tal do difusor de CO2 foi o que causou o maior dilema durante esse período de montagem. Eu tive a oportunidade, a felicidade de poder estar testando 5 tipos desses difusores. E esse comparativo eu vou estar trazendo para vocês agora. Bom, aqui com vocês então, a gente tem os 5 tipos de difusores que eu utilizei durante todo esse tempo meu de aprendizado. Eu vou estar explicando o que eu considerei as vantagens e desvantagens de cada um deles. Bom, a gente começa o comparativo então com essa pecinha aqui, a famosa pedrinha porosa, né? Isso aqui, desde a minha época, em 95, já existia, talvez até antes. Sem dúvidas é o equipamentozinho mais simples que você vai encontrar para poder estar fazendo a injeção de gases no aquário, seja ar, oxigênio ou CO2. A dispersão de bolhas com esse tipo de materialzinho aqui é terrível, é muito ruim. As bolhas saem muito grandes, você vai acabar perdendo material. Com relação a preço, isso aqui deve estar no máximo R$5 aqui nas lojinhas do Brasil. É fácil de encontrar? Muito fácil, qualquer loja tem. É barato? Sim. É bom? Não. É horrível, não recomendo. Quando que eu utilizaria isso? Quando você não tem uma outra opção, somente. No mais, terrível. Segundo tipo de difusor que eu cheguei a utilizar é esse cachimbinho aqui, menor. Ele tá bastante sujo aqui por causa de alga, mas esse aqui já é um difusor próprio para CO2. Esse na verdade é um difusorzinho que eu comprei da China pelo eBay. Apesar de pequeno, ele é muito eficiente, a dispersão de bolhas é muito bom,
Mas o problema disso aqui é que com o tempo vai ficando verde, vai criando muita alga aqui e é difícil remover, né? Você vai ter que utilizar, tem vários vídeos no YouTube afora ensinando como remover esse verde aqui do difusor. Preço, é barato? É, muito barato. No eBay você vai encontrar até mais barato do que a própria pedrinha porosa. Muito difícil encontrar em lojas de aquário, lojas comuns de aquário. Se eu não tivesse a oportunidade de testar outros tipos, com certeza esse aqui era o que estaria no meu aquário hoje. Então esse é o difusor de número 2 no nosso comparativo. Difusor de número 3 do nosso comparativo é esse aqui. Bom, esse aqui é muito semelhante ao anterior, tá? A diferença é o que? Que ele é maior e além disso ele tem uma espiral de vidro aqui dentro que vai poder estar te ajudando na contagem dessas bolhas também. Então muitas vezes o pessoal utiliza esse aqui e elimina aquele conta-bolha externo. Ele apesar de ser um difusor maior, a dispersão de bolhas dele eu achei muito inferior a esse pequenininho aqui. Então eu deixei bastante tempo isso aqui no aquário porque na verdade eu não tinha uma segunda opção. Esse meu primeiro tipo de difusor aqui havia estourado por causa da pressão do CO2, então eu acabei deixando isso aqui por muito tempo no aquário. Com relação a preço, sem dúvida esse chega a ser um pouquinho mais elevado do que o difusor de vidro menorzinho. Difusor de número 4. Esse aqui já é chamado de super difusor e eu acabei colocando isso aqui no meu aquário de camarões. Eu vou te dizer, esse aqui, apesar da aparência não muito boa, eu achei sensacional. A dispersão de CO2 é excelente e além de ser bem robusto também na montagem, né? Isso aqui você coloca no vidro e ele fica bem alinhado, certinho, sem maiores problemas, diferentemente de um cachimbo desse. Esse aqui você vai precisar de ventosa para estar colocando e vira e mexe ele fica torto, né? Ele fica muito frouxo dentro do aquário e eu também não gostei com relação à estética. E não chega a ser muito mais caro do que um difusor de vidro desse. Bom, por último, o que eu tive como opção de teste foi o tal do atomizador. Isso aqui é exatamente o que está no meu aquário plantado hoje. Com exceção de todos os outros itens, esse aqui é o único que fica fora da água. Ele vai ser, como vocês podem ver aí, ele vai ser montado na linha de descarga do seu canister. Claro, diferentemente das outras 3 opções, você só vai poder estar utilizando esse tipo de atomizador se você tiver um filtro externo. Ela é chamada de inline, ou seja, você tem que colocar em linha com um fluxo de água para poder estar fazendo a injeção de CO2. É bem ilustrado aqui o conceito do inline. Na minha opinião, é sem dúvidas o mais eficiente de todos. Você nem chega a ver as bolhas dentro do aquário. É o mais eficiente, porém o mais problemático de montar. Por quê? Porque você vai, sem dúvida, estar precisando de um equipamento extra. A maioria dos aquários plantados já tem um canister ou um sump, um filtro externo. Então, para quem tem um aquário maior, já um pouco mais requintado, com certeza é uma boa opção. Mas para aqueles que têm um aquário pequeno, um nano, por exemplo, já fica mais difícil. Com relação a preço, é sem dúvidas a mais cara das 3 opções, mas mais uma vez, procurando isso aqui na internet, na China, é acessível. Pensando no seu bom entendimento, vamos colocar essas 5 opções nesse quadro comparativo, onde esse eixo Y seria
seria a qualidade de custo, ou seja, quanto mais alto, mais barato. E nesse eixo X, vamos chamar isso aqui de DEM, desempenho, estética e manutenção. Claro que o objetivo do item seria alcançar exatamente esse quadrante e o mais alto possível, né? Tanto em desempenho, estética e manutenção, quanto em relação a custo. Primeiro item, tal da pedrinha porosa. Pedrinha porosa é muito barata, porém ela tem um desempenho horrível, uma estética feia e manutenção, na verdade nem existe manutenção para isso aqui. Então a pedrinha porosa, eu diria que ela fica mais ou menos nessa posição aqui. Difusor de número 2, aquele pequenininho, é um difusor relativamente barato, é um difusor de bom desempenho, mais ou menos de estética, manutenção, sei lá, difícil por causa dessa alguinha que fica aqui. Então eu colocaria esse difusor nessa posição aqui. Bom, difusor de número 3. Ele é barato, chega a ser um pouco mais caro que esse primeiro. Com relação a desempenho, estética, manutenção, eu ainda achei realmente inferior a esse aqui com relação a desempenho. Estética inferior também, porque ele ficava mais solto, mais bambo dentro do aquário, menos alinhado. E manutenção, mesma coisa com relação àquele lá. Então eu deixo esse difusor nessa posição. Super difusor. Esse aqui, galera, eu achei sensacional. Com relação a desempenho, excelente. Estética, muito boa. E manutenção, não tem manutenção. Então eu deixo esse difusor CO2 nessa posição. Nosso quarto item, que seria o atomizador, que na verdade eu vou substituir por essa tampinha aqui para poder caber no aquário. O nosso atomizador, que fisicamente eu não trago aqui nesse gráfico porque ele está dentro do meu aquário, ele é mais caro que os demais. Com relação a desempenho, é o melhor com relação a desempenho. Estética, ele é excelente, mesmo porque você nem enxerga esse itemzinho fora do seu aquário. E manutenção também não tem. Eu vou estar colocando ele abaixo desse super difusor. Por quê? Porque ele tem muita limitação. Você vai ter que ter um filtro externo, uma bomba externa para poder estar ligando isso aqui. Dando a bandeirada final nesse comparativo, eu sem dúvidas, juntando todos os prós e os contras, eu vou colocar esse super difusor aqui na primeira colocação. Na minha opinião, o melhor em termos de custo-benefício. Segundo item, apesar do preço, eu vou colocar o tal do atomizador. Apesar do preço, ele é excelente. A dispersão de bolhas disso aqui é sensacional. E em terceiro, eu vou estar colocando o difusor pequeno, porque isso aqui é mais ou menos igual ao grandalhão, mas a dispersão é melhor e ele acaba sendo muito mais discreto também para você estar utilizando no aquário. Extremamente na reserva fica esse difusor. E uma coisa que eu sem dúvida não recomendo, uma pedra porosa para CO2. Então esse aqui eu até jogo para lá. Como eu disse anteriormente, de todos esses itens que a gente comparou agora, apenas o atomizador vai ficar fora do aquário. Todos esses 4 itens vão ser montados dentro do aquário, consequentemente você vai precisar de algumas coisas a mais, como mangueira, tubinho em U para você colocar na borda do aquário. Esse aqui é um tipo de tubo em U um pouquinho mais comprido. Além do mais, vai precisar de ventosas também. A grande desvantagem de estar utilizando esses itens aqui é que as algas vão estar sujando isso aqui com muita frequência. E até mesmo a mangueira vai precisar de ser trocada de tempos em tempos por conta da corrosão. Você vai ver que com o tempo ela vai ficando branca e vai soltando uma gosminha também. Então é isso, galera. Esse foi um simples e breve comparativo de difusores de CO2 para vocês. E até uma próxima oportunidade. Valeu!